2. Starting with 3S Class. Capítulo 6. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy. Na manhã seguinte, o sol estava brilhando. Após uma noite de treinamento, Vincent não se sentia cansado. Em vez disso, ele se sentia revigorado. Ele não sabia o que estava acontecendo. Provavelmente era porque ele havia despertado 3 superpoderes de classe S, que haviam melhorado seu espírito. Depois de brandir seu sabre repetidamente na noite anterior, balançando e ponderando, Vincent conseguiu compreender a essência do golpe da montanha em colapso. Embora fosse apenas um ponto fraco, foi o suficiente para chocar a todos. Isso era algo que ele só conseguia compreender depois de uma batalha real. Ele sabia que teria uma melhor compreensão do poder quando deixasse a cidade e tivesse a oportunidade de praticá-lo. Ding-dong. A campainha tocou. Vincent abriu a porta e olhou para o entregador do shopping psionico. Ele ficou atordoado por um momento, pois não esperava que a entrega fosse tão rápida. Ele comprou no dia anterior e chegou no dia seguinte. A velocidade foi tão rápida que até fez as pessoas estalarem a língua. Senhor Vincent, sua entrega. Vincent pegou e fechou a porta. Ele mal podia esperar para abrir o pacote. Ele pegou um sabre de batalha preto escuro, de 10 centímetros de largura e 1,2 metros de comprimento. A lâmina emitia uma luz fria, era obviamente muito afiada. Meu dinheiro não foi desperdiçado. Vincent ficou agradavelmente surpreso. Ele ficou muito satisfeito com seu sabre. Além de superpoderes, também havia armas que podiam ser usadas para lidar com monstros. As armas foram feitas de um tipo de minério psionico encontrado no buraco negro. O minério psionico pode permitir que armas sejam imbuídas de superpoderes. Armas comuns poderiam ser consideradas armas de classe F se um pouco fossem adicionadas. O sabre de Vincent continha uma boa quantidade de minério psionico. Foi o suficiente para Vincent usá-lo até que ele se tornasse uma pessoa superpoderosa de nível intermediário. Depois de colocar todos os seus remédios no anel de armazenamento, Vincent abriu a porta e respirou fundo. O sol brilhava intensamente em seu rosto. Ele então saiu da cidade cheio de determinação. Uma hora depois, no portão da cidade, Vincent foi parado pelos soldados que guardavam a cidade. Olá, por favor, mostre sua identificação. Após muitos anos de desenvolvimento, os monstros ao redor da cidade foram destruídos. Restaram apenas alguns monstros de baixo nível para usuários de superpoderes de baixo nível treinarem. Para evitar que monstros de alto nível aparecessem, havia soldados guardando uma certa área. Esta parte da cidade era chamada de Zona Segura. Vincent entregou sua identificação aos soldados. Após os soldados verificarem sua identificação, eles o deixaram passar. No entanto, o soldado estava cético em relação a ele. Parecia impossível para um garoto tão jovem como Vincent deixar a cidade. Esta foi a primeira vez que ele viu um jovem adolescente sair da cidade para treinar. Talvez ele tenha saído para ver como eram os monstros, adivinhou o soldado. Vincent não sabia o que o soldado estava pensando. Ele foi para o deserto, respirou ar fresco e começou a se alongar. Esta foi a primeira vez que ele deixou a cidade em mais de 10 anos. A floresta e as flores fora da cidade eram realmente muito refrescantes. No entanto, ele sabia que essa sensação refrescante era perigosa. Se ele baixasse a guarda e relaxasse, apenas a morte o aguardaria. Na floresta, os rugidos dos monstros podiam ser ouvidos de vez em quando. A zona de segurança da cidade de Ellis tinha menos de 8 quilômetros de circunferência. Os monstros principais eram de nível de treinamento. Quanto mais próximo do centro, mais forte o monstro era. Houve até rumores de que o monstro mais forte na zona de segurança era um monstro de nível intermediário. Mu! Um rugido furioso foi ouvido não muito longe de Vincent. Vincent rapidamente sacou seu sabre. Ele nunca imaginou que a primeira batalha viria tão rápido. Ao virar a cabeça, ele viu um rinoceronte coberto por um brilho metálico. Seus olhos eram vermelhos, e o chifre em seu nariz brilhava sob a luz do sol. Rinoceronte de aço, um monstro em seu período de experiência.
Vincent tinha visto esse monstro no guia de monstros que X lhe dera. Seu corpo inteiro era duro como aço. Ele corria rápido, pois confiava em seu impulso para lançar ataques. O corpo inteiro de Vincent tremeu. Ele não sabia dizer se era de medo ou excitação. Ele não teve tempo para pensar, pois o rinoceronte de aço estava a apenas 10 metros de distância. Ele respirou fundo para se acalmar. Vincent levantou seu sabre e golpeou o rinoceronte. Ruído. Não houve danos ao rinoceronte. Pelo contrário, devido ao forte recuo, Vincent foi arremessado para longe. Enquanto estava no ar, Vincent torceu seu corpo com força. Naquele momento, ele descobriu o problema com seu estilo de batalha. Felizmente, com o amortecimento de sua lâmina de batalha, o rinoceronte de aço não lhe causou nenhum dano. Vincent rolou e caiu no chão. O rinoceronte de aço então atacou Vincent mais uma vez. Vincent lembrou-se da fraqueza do rinoceronte de aço. O rinoceronte de aço não era ágil. Ele rapidamente se esquivou e, ao mesmo tempo, cortou a cintura do rinoceronte de aço. Ruído. Ainda assim, não causou nenhum dano. Ainda não estou acostumado. Vincent balançou a cabeça em decepção e estalou os dedos usando a mão esquerda. Ele decidiu usar sua habilidade especial para acabar com essa batalha sem sentido. Um aglomerado de chamas negras apareceu ao longo das pontas dos dedos de Vincent. O espaço ao redor ficou um pouco esfumaçado enquanto ele casualmente jogava chamas no Stealth-rinoceros. O rinoceronte de aço inicialmente pensou que poderia matar Vincent facilmente. No entanto, ele falhou 2 vezes e estava muito bravo. Desta vez, eles estavam determinados a esmagar Vincent em pedaços. O rinoceronte de aço lançou outro ataque. No entanto, quando viu as chamas negras voando em sua direção, sentiu medo. Ele tentou parar o ataque, mas devido à sua inércia, ainda deslizou para a frente algumas dezenas de metros e foi engolido pelas chamas negras. Habilidade elemental de classe S, Fogo Infernal. Foi simplesmente um desastre para os Stealth-rinoceros. Estrondo. Assim que as chamas negras atingiram o corpo do rinoceronte de aço, uma cena chocante se desenrolou diante dos olhos de Vincent. As chamas violentas engoliram instantaneamente todos os Stealth-rinoceros e, com a ajuda das plantações no chão, o fogo se espalhou em todas as direções. No intervalo de uma respiração, o rinoceronte de aço desapareceu sem deixar rastros. Nenhum som foi feito, e nem mesmo uma partícula de poeira foi deixada para trás. Se Vincent não conseguisse controlar o Elfire, a zona segura teria sido incendiada. Mesmo assim, quase 100 metros quadrados ainda estavam queimados. Vincent olhou para as chamas negras nas pontas dos dedos e começou a suar frio. Ele havia subestimado o terror do Elfire. Eu matei um monstro em treinamento instantaneamente, que assustador! Vincent exclamou. Ele sabia que o rinoceronte de aço tentou escapar depois de ver as chamas, mas foi inútil. Vincent imaginou que mesmo um monstro novato que estivesse prestes a entrar no nível iniciante não seria capaz de se defender do fogo do inferno. Após sentir o consumo de energia em seu corpo, Vincent franziu a testa ligeiramente. Mais de 10 pontos de energia foram consumidos. Ele tinha apenas 22 pontos de poder. Em teoria, ele só poderia usá-lo 2 vezes. Se demorasse mais, provavelmente só conseguiria usá-lo uma vez. O consumo fez estalar a língua. Ding! Parabéns ao anfitrião por matar com sucesso um monstro de nível aprendiz, Stealth-rinoceros. Você obteve uma pílula de atualização. Você deseja consumi-lo? A notificação do sistema soou. Consumiu. Ding! Você consumiu com sucesso a pílula de atualização. Seu limite de poder aumentou em 5 pontos. Vincent ficou surpreso quando ouviu a notificação do sistema. Ele nunca imaginou que a pílula de atualização pudesse aumentar tanto seu limite de poder. Isso equivalia aproximadamente a um dia de treinamento intensivo. Com mais algumas pílulas, isso significa que me tornarei um usuário superpoderoso de nível iniciante. Vincent murmurou. Ele ficou surpreso. O sistema era realmente o caminho mais rápido para ficar mais forte. Depois de verificar o que havia ganho, Vincent partiu para explorar outros lugares. Starting with 3S Class. Capítulo 7. Meia hora depois, Vincent encontrou outro monstro. O monstro era um monstro de nível aprendiz conhecido como Lobo Demoníaco da Chama Escarlate.
Seu corpo inteiro queimava com chamas escarlates. Ele tinha dentes e garras afiadas. Seus movimentos eram rápidos e sua agilidade era alta. Ele era incapaz de se envolver em combate corpo a corpo. As chamas em seu corpo tinham uma propriedade de queima muito forte. Se alguém o tocasse, ele ou ela se transformaria em cinzas em meia hora. O mais assustador sobre sua chama era que ela tinha uma propriedade de reacender muito forte. Vincent não esperava encontrar esse tipo de monstro. Ele estava focado. O lobo demoníaco da chama escarlate viu Vincent, rugiu e avançou direto contra ele. Era como uma Lamborghini dirigindo em alta velocidade. Chiar. Antes que Vincent pudesse reagir, havia um buraco em seu corpo. As chamas queimaram o corpo de Vincent, e o ferimento se transformou em carne carbonizada. O corpo de Vincent só começou a reagir quando o lobo demoníaco da chama escarlate estava a 20 metros de distância. Tão rápido. Vincent ficou chocado. Embora soubesse que o lobo demoníaco da chama escarlate era muito rápido, ele ainda o subestimou ao lutar contra ele. Seu corpo ainda estava queimando em chamas mesmo quando ele lutou. Seus instintos eram um tanto caóticos, mas ele ficou instantaneamente surpreso. As chamas não tiveram reação em seu corpo, nem mesmo suas roupas foram queimadas. O lobo demoníaco da chama escarlate também ficou perplexo quando viu que Vincent estava completamente bem após seu ataque. Ele não conseguia entender como suas chamas invencíveis não tiveram efeito algum em Vincent. Vincent e o monstro se entreolharam. Ambos estavam confusos sobre o que estava acontecendo. Depois de 10 minutos, o lobo demoníaco da chama escarlate se curvou e atacou Vincent novamente. Ele pensou que, como as chamas eram inúteis contra Vincent, ele usaria suas garras afiadas para despedaçá-lo. Vincent foi o primeiro a fazer um movimento. Ele segurou o punho do sabre com ambas as mãos, fechou os olhos e respirou fundo para se acalmar. Sua mente relembrou a sensação de praticar o Collapsing Mountain Streak na noite anterior. Naquele exato momento, tudo ao seu redor desacelerou. Ele podia sentir que o lobo demoníaco da chama escarlate estava na sua frente, e seus dentes afiados estavam prestes a cravar em seu pescoço. Golpe da montanha desmoronando. Vincent de repente abriu os olhos e balançou seu sabre para baixo. Uau! Ele conseguiu cortar a perna dianteira esquerda do lobo demoníaco da chama escarlate. Não houve obstrução. Uivo! O lobo demoníaco da chama escarlate gritou de dor e caiu para a direita. A dor de perder sua perna dianteira esquerda não o fez recuar. Em vez disso, a dor despertou sua ferocidade. Seus olhos estavam vermelhos e sua ferocidade se intensificou. Ele atacou Vincent mais uma vez. Que problemático. Vincent se esquivou e pensou consigo mesmo. Com um aceno de mão, chamas negras, junto com as chamas em seu corpo, voaram em direção ao lobo demoníaco da chama escarlate. Experimente minhas chamas. Teme. As chamas negras devoraram instantaneamente o lobo demoníaco da chama escarlate. Lobo demoníaco da chama escarlate, morra. Ding. Parabéns ao anfitrião por matar com sucesso um monstro de nível aprendiz, Scarlet Flame Demonico Wolf. Você obteve uma pílula de atualização. Você deseja consumi-lo? Sim. Ding. Você consumiu com sucesso a pílula de atualização. Seu poder máximo foi aumentado em 6 pontos. Por favor, abra o painel de personagens. Nome: Vincent Amor e habilidade: Fogo Infernal. Tipo Elemental classe S. Treinamento de velocidade extrema. Tipo Suporte classe S. Afinidade com monstros. Tipo Especial classe S. Poder psiônico. 33 Reino. Usuário de superpoderes de nível aprendiz. Equipamento: Sabre de batalha preto classe D. Habilidade de combate: Ataque de montanha desmoronante grau. Habilidade de combate de classe Dona proficiência: 15%. Estou quase no nível iniciante. Vincent olhou para os atributos na interface de seu personagem e sentiu uma abundância de energia em seu corpo. Ele estava muito animado. Fazia apenas 3 dias que ele havia despertado seu superpoder, e ele já estava prestes a se tornar um usuário iniciante de superpoderes. Se os outros soubessem, eles certamente ficariam chocados. Continuar. Vincent acenou com o punho energicamente. O tempo passou rápido e, antes que ele percebesse, já era noite. Vincent havia matado um total de 11 monstros. Seu corpo estava coberto com o sangue dos monstros.
Seu temperamento também era muito diferente de antes. Ele era firme e feroz. Cada movimento seu tinha uma forte intenção assassina. Sua experiência de batalha também melhorou muito. Seu limite de poder psiônico também aumentou em 17 pontos, chegando a 50 pontos. Em outras palavras, mesmo que Vincent não fizesse nada, 10 dias seriam suficientes para ele avançar. O limite de poder de Vincent não aumentou muito depois de tomar a pílula de melhoria. Ele até encontrou alguns casos em que o valor aumentou apenas 1 ponto. No entanto, como era melhor que nada, ele simplesmente aceitou. A única coisa que incomodava era a proficiência do golpe da montanha colapsante e do poder fogo do inferno. A proficiência do Collapsing Mountain Streak estava estagnada em 49%. Não importava o quanto ele quebrasse a cabeça, ele não conseguia entender. Se isso acontecesse com outras pessoas, elas acordariam com um sorriso no rosto. Era preciso saber que, mesmo para gênios, levaria pelo menos 2 meses para atingir esse nível de proficiência em uma única técnica de combate. No entanto, ele estava em um dilema que, se outros descobrissem, eles ainda tentariam aborrecê-lo. Seu poder Elfire ainda era muito forte. Era porque ele ainda não tinha aprendido a controlá-lo. Como resultado, toda vez que ele usava fogo infernal, o monstro que ele atacava não ficava com nenhum vestígio. O sangue, os ossos e outras partes do monstro podiam ser vendidos por dinheiro. Depois de cada batalha, nenhum fio de cabelo restava. Isso piorou ainda mais sua atual situação precária. Está ficando tarde, vamos para casa. Depois de alongar as costas, Vincent se preparou para voltar para casa. Passar a noite fora da cidade era extremamente perigoso, mesmo estando dentro da zona segura. Além disso, os monstros eram mais ativos à noite. Bang bang bang. Pirra. Essa é a minha primeira experiência. Como eu conheci um sujeito tão problemático? No caminho, ouviram-se tiros e xingamentos. Vincent sentiu que eles eram um tanto familiares, mas não apareceu precipitadamente. Em vez disso, escondeu-se atrás de uma pedra e observou. Fora da cidade, garantir a própria segurança era o mais importante. Um adolescente bonito estava voando no ar. A pistola psiônica em sua mão brilhava enquanto ele atirava continuamente em uma sombra sob o céu noturno. No entanto, por causa do céu noturno e do adolescente voando em alta velocidade, tudo que ele viu foi uma sombra. O jovem obviamente não estava familiarizado com a pistola psiônica. Isso fez com que a precisão do jovem fosse muito ruim. 8 em cada 10 tiros acertavam o chão. Que desperdício de uma pistola psiônica classe A. Vincent não conseguiu evitar o ridículo. Ele tinha visto esta pistola no shopping psiônico ontem. Ela valia centenas de milhões de moedas psiônicas. De repente, ele percebeu que algo não estava certo. Havia um par de asas brancas puras nas costas do jovem. Phil, após uma inspeção mais detalhada, percebeu que era realmente seu bom amigo Suire. Depois de perceber que era Suire, Vincent sacou seu sabre de batalha preto e avançou. Vicente. Suire não esperava conhecer Vincent. Vincent. Não ligue para mim. Apresse-se e vá embora. Este é um monstro de nível baixo, o leão fantasma. Ao dizer isso, ele parou de correr e fez uma curva habilidosa no ar, avançando em direção ao leão fantasma. Ele queria dar a Vincent uma chance de escapar. Afinal, ele presumiu que Vincent era como ele, um novato que tinha acabado de despertar seu poder. Embora o nível de poder de Vincent fosse maior que o dele, seu poder não era muito maior. Devido às características especiais de seu poder, ele foi inferior a Vincent ao enfrentar o leão fantasma. No entanto, ele estava determinado a morrer e tomou a iniciativa de atacar. Antes de morrer, ele queria dar uma última olhada em Vincent. No entanto, ele estava quase morrendo de medo. Starting with 3S Class. Capítulo 8. Vincent agarrou seu sabre com as 2 mãos e saltou no ar. Seu sabre de batalha negro ataca o leão fantasma. Não. Suire rugiu e fechou os olhos em desespero. Ele pensou na morte miserável de Vincent sob as garras do leão fantasma. Uau! Uma aura de sabre formada por chamas negras voou em direção à testa do leão fantasma. Rugido. O leão fantasma de repente soltou um grito. Suire abriu os olhos atordoado. Depois de ver o leão fantasma dividido em 2, Vincent segurou seu sabre em uma mão e ficou orgulhoso enquanto chamas negras queimavam em seu corpo. Ele era como um demônio invencível.
Vincent tirou seu sabre e o colocou de volta na bainha atrás dele. A situação era bastante terrível antes, então ele teve que usar sua habilidade especial em seu sabre. Para garantir uma morte rápida, ele liberou seu poder sem qualquer hesitação. Isso fez com que seu corpo fosse levado à beira da exaustão. A sensação de fraqueza surgiu sobre ele como uma onda. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer, pois havia usado toda a sua força. Afinal, este era apenas um leão fantasma de baixo nível e era rápido. Ele estava com medo de não conseguir matá-lo com um só golpe. Se isso acontecesse, ele não só não teria conseguido salvar Suiri, mas também poderia morrer. Suiri foi até Vincent. Ele engoliu em seco ao ver o leão fantasma dividido em dois diante dele. Meu Deus! Vincent! Você realmente arrasou. Suiri olhou para Vincent em choque. A situação diante dele era algo que ele nunca poderia imaginar. Ambos tinham acabado de acordar, mas Vincent já estava pronto e era capaz de matar um monstro iniciante. No entanto, Suiri estava sendo perseguido por um monstro iniciante. A diferença entre os dois era óbvia. Vincent não prestou atenção em Suiri, pois recebeu algumas notificações do sistema que o deixaram muito animado. Ding! Parabéns, anfitrião. A proficiência em ataque de desabamento de montanhas atingiu 50%. Ding! Parabéns, anfitrião. Você matou com sucesso um monstro iniciante, Pantolion. Você recebeu uma garrafa de poção de forjamento corporal. Você deseja usá-lo? É? Não é uma pílula de atualização. Por curiosidade, Vincent verificou as informações sobre o medicamento para forjar corpos. Medicina de forjamento corporal. Aplique em todo o corpo. Pode fortalecer o corpo e remover impurezas do corpo. Haverá uma leve sensação de dor formigante. Após ler as informações sobre o medicamento, Vincent sabia que isso não era algo que ele poderia usar no momento. Ele então decidiu rejeitá-lo. Ding! Devido à recusa do hospedeiro em usar o medicamento de forjamento corporal, um espaço de armazenamento especial foi aberto. A medicina para forjar corpos foi armazenada. Vincent ficou atordoado. Seu sistema emocional ainda tinha espaço de armazenamento. Após investigação mais aprofundada, ele descobriu que havia um total de 30 slots. Cada slot podia armazenar 99 conjuntos do mesmo item. Até mesmo itens de armazenamento podem ser armazenados lá dentro. Os olhos de Vincent brilharam. Isso significava que ele tinha espaço de armazenamento quase ilimitado. Depois de aceitar tudo, Vincent olhou para Suiri. Suiri, o que você está fazendo fora da cidade? Embora você tenha um superpoder de classe A, você não tem nenhuma habilidade de combate. Você está cortejando a morte ao vir para a selva sozinho. Suiri acenou com a pistola psiônica brilhante em sua mão. Quem disse que eu não tenho habilidade de combate? Vincent ficou sem palavras. A pistola psiônica dependia da compressão de poder psiônico para atacar, então seu poder era naturalmente incomum. Classe A e superiores também podem ser equipados com cristais para economizar energia psiônica em seus corpos. Embora o poder não fosse fraco, era, no entanto, muito caro. Somente uma segunda geração rica como Suiri estaria disposta a desperdiçar tanto. Originalmente, pensei que confiar na capacidade de voar das asas de anjo não seria embaraçoso. Eu nunca pensei que conheceria um sujeito tão desviante no primeiro dia. Suiri ficou um pouco envergonhado. Você é realmente azarado. Vincent deu um tapinha no ombro de Suiri com pena. Você ainda quer continuar? Vincent apontou na direção da floresta. Não, não, não. Suiri balançou a cabeça. Usei a maioria dos cristais e não tenho muito poder psiônico sobrando. Eu não quero morrer ainda. Vincent olhou para Suiri, como ele não sabia que estava procurando uma desculpa. Era óbvio que ele estava assustado com o leão fantasma. Então vamos, eu também quero voltar. Enquanto conversava, Vincent havia recuperado bastante força e foi o primeiro a caminhar em direção à cidade. No caminho, Suiri viu que Vincent estava coberto de sangue e ficou secretamente chocado. Ele percebeu que o sangue no corpo de Vincent não era o sangue de um ou dois monstros. Vincent, meu amigo, você ficou fora da cidade por um dia. Vincent assentiu e não disse mais nada. Então que força você tem agora? Até mesmo um sujeito problemático como o Leão Fantasma foi morto com um golpe. Não muito.
Eu dei tudo de mim agora mesmo. Vincent não deu uma resposta direta a Suire. Diante da resposta de Vincent, Suire franziu os lábios e não prosseguiu com o assunto. Quando retornaram ao portão da cidade, o soldado viu que Vincent estava coberto de sangue. Ele ficou atordoado. A princípio, ele pensou que Vincent estava apenas saindo para dar uma olhada. Ele não esperava que ele realmente lutaria contra um monstro. Tendo lutado contra monstros o ano todo, ele facilmente percebeu que o sangue no corpo de Vincent pertencia a monstros diferentes. Na idade de Vincent, havia muito poucas pessoas que conseguiam lutar e vencer monstros. Depois de verificar as identidades de ambos, o soldado observou os dois entrarem na cidade em choque. Vincent, obrigado por me salvar. No futuro, não serei pior que você. Suire disse com firmeza antes de se separar de Vincent. Vincent naturalmente o encorajou. Por insistência de Suire, os dois até fizeram uma aposta para lutar durante a competição de calouros da faculdade. Uma hora depois, Vincent voltou para casa, tirou as roupas sujas e se jogou na cama como se fosse um saco quebrado. O dia de luta constante o havia exaurido física e mentalmente. No entanto, comparado ao que ele havia conquistado, não era nada. Ele até gostava da sensação de lutar. Na cidade, era seguro e tranquilo. Fora da cidade, o perigo espreitava por toda parte. Os dois sentimentos completamente diferentes lhe deram um impacto espiritual extremamente poderoso. Foi como se uma vida inteira tivesse passado. Essas palavras eram a descrição mais adequada para descrever seu humor atual. Depois de descansar por mais de meia hora, Vincent se levantou e tomou um banho. Depois do banho, ele então tirou o corpo forjando o remédio. Ele olhou para o líquido azul claro na garrafa de vidro em sua mão. A luz prateada dentro estava brilhando como estrelas. Era muito bonito. Ele abriu a tampa e cheirou. Não havia cheiro algum. Ele derramou um pouco na palma da mão hesitantemente e esfregou no braço. Parecia gelado e era muito confortável. Fora isso, ele não sentiu mais nada. Você não disse que seria um pouco doloroso? Vincent murmurou confuso. Ele então continuou a aplicar o remédio restante em todo o seu corpo. A sensação confortável o fez gemer. Ele podia sentir que algo estava fluindo para dentro de seu corpo através de seus poros. Seguindo o fluxo do seu sangue, ele fluiu por todo o seu corpo. Silvo. De repente, ele sentiu uma dor lancinante no braço. Está aqui? A dor não era insuportável. Vincent abaixou a cabeça curiosamente. Então viu algo preto que emitiu um cheiro fétido saindo de seus poros. Ele então sentiu uma dor aguda por todo o corpo. Vincent de repente arregalou os olhos e gritou de dor. Foi muito doloroso. A dor em um lugar ainda era suportável, mas a dor que ele sentia em todo o corpo não podia ser suportada. Era como um chicote. E era do tipo que era mergulhado em água fria. Perra! Perra! Vincent xingou repetidamente. Ele se encolheu no chão, rolou e finalmente desmaiou. Starting with 3S Class. Capítulo 9. Na manhã seguinte, Vincent acordou com um cheiro ruim. Ele se levantou rapidamente para tomar um banho. Ele queria abrir a válvula, mas a girou sem querer. Olhando para a válvula em sua mão, Vincent ficou atordoado por um longo tempo, pois sentiu que não havia usado muita força. Depois de reinstalar a válvula, ele cuidadosamente tomou 3 banhos até que o fedor em seu corpo desaparecesse. Quando ele olhou no espelho, sua pele escura original havia se transformado em uma cor saudável de trigo. Os músculos salientes de seu corpo estavam mais firmes do que antes, e sua figura era perfeita. Até mesmo o ferimento causado pelo lobo demoníaco da chama escarlate no dia anterior havia desaparecido. Cerrando os punhos, ele sentiu uma força sem precedentes fluir através dele. Era realmente substancial. A medicina que forja o corpo é realmente poderosa. Vincent ficou agradavelmente surpreso. Nesse momento, seu celular tocou. Ele atendeu e viu que era uma ligação de X. Oi. Vincent, você viu as informações que te enviei ontem à noite? Informação? Vincent ficou atordoado por um momento antes de reagir. Desculpe, professor X. Não percebi quando estava treinando ontem à noite? Oh, você é realmente trabalhador. X sorriu e disse, você tem que saber como combinar trabalho e descanso. Afinal, você acabou de despertar seu superpoder. Não fique ansioso. Tudo bem, professor X.
Vincent seguiu o conselho dela. Ah, certo, professor X. Pretendo ir para Blazing City no final do mês. A cidade em chamas era a cidade onde a escola de superpoderes avançados Kim estava localizada. A cidade inteira foi dividida em 5 partes, enquanto a escola Kim tinha 6 filiais. Por isso, foi apelidada de Bela Cidade Flamejante dentro da poderosa escola Kim. Realmente, X ficou muito feliz quando ouviu as palavras de Vincent. Isso é algo bom para você. Afinal, Elicity é muito atrasada e não é mais adequada para você. Quando você chegar na escola, você pode se reportar diretamente. Seus genes já foram registrados antes, e a escola tem suas informações. Entrarei em contato com você quando retornar à escola. Chris fez mais algumas perguntas a Vincent, e os dois desligaram o telefone logo depois. Vincent então foi ligar o computador para verificar o e-mail que Chris havia lhe enviado. Continha alguns conhecimentos comuns sobre superpoderes, bem como métodos e precauções a serem tomadas durante o treinamento. Não foi muito, mas um dos 6 estágios do uso de superpoderes chamou a atenção e o interesse de Vincent. Os 6 estágios de uso de superpoderes eram o ensino fundamental e o ensino médio nível 3, e acima disso eram especial, livres sem danos. O nível iniciante só precisava liberar poder para fora do corpo. No entanto, desperdiçaria 100% do poder. Nesse estágio, qualquer usuário desperto com superpoderes poderia fazer isso. O nível intermediário precisava comprimir a potência até o tamanho de uma bola de basquete, e 80% dessa potência seria desperdiçada. Em outras palavras, após atingir o nível intermediário, a superpotência aumentaria em 20%. Vincent era um homem de ação, então ele rapidamente começou a experimentar. Ele abriu a mão direita e reuniu o poder na palma. Estrondo. No início, o poder não pôde ser reunido e estava muito disperso. Enquanto Vincent tentava comprimi-lo, o poder explodiu de repente e desapareceu gradualmente. Quando ele tentou novamente, ele enfrentou o mesmo resultado. Vincent sentiu que algo estava errado. Ele ponderou por um longo tempo, e somente quando seu estômago roncou, ele percebeu que já estava escuro lá fora. Ele se serviu de uma xícara de cereal e observou o cereal desaparecer lentamente no líquido. De repente, uma ideia passou pela sua mente. O corpo humano era como uma xícara. O poder era como cereal. Era natural que muito espaço fosse desperdiçado quando algo estava em estado sólido. Portanto, era essencial saber como transformar a energia em líquido. O cereal precisava de água. O que o poder precisava? Vincent olhou para o cereal em sua xícara e franziu a testa. Poder psionico? Sim. Era poder psionico. Como eram os 6 estágios do uso de um superpoder, também era um poder comprimido. O mais importante era o poder psionico. Vincent levantou a cabeça de repente, relaxou as sobrancelhas e, com um movimento de mão, liberou o Elfire. Ele então adicionou o poder psionico ao Elfire, enquanto controlava o Elfire para manter o tamanho de uma bola de basquete. 1 minuto depois, a bola de fogo explodiu. Vincent rapidamente o retraiu de volta para seu corpo. Caso contrário, a casa teria sido incendiada. Afinal, seus pais ainda estavam desaparecidos, e ele tinha muitos sentimentos por tudo na casa. Embora não tenha mantido isso por muito tempo, Vincent não ficou decepcionado nem um pouco. Pelo contrário, ele estava muito feliz. No mínimo, isso provou que sua linha de pensamento estava correta. Ele precisava explorá-la mais para dominá-la. Nos 3 dias seguintes, Vincent comprimiu seu poder psionico em casa. Quando ele saiu de casa, a segunda etapa da prática já havia sido concluída. Seu controle sobre seu poder havia melhorado tremendamente. Além disso, ele também descobriu que seu poder não estava mais na forma de uma chama. Em vez disso, ele assumiria várias formas de acordo com a sua vontade. Por meio do teste, ele também descobriu que a força de um poder psionico em várias formas também diferia muito. Por exemplo, a habilidade em forma de flecha tinha um poder de penetração extremamente forte. Era muito eficaz contra monstros com uma defesa forte como os Terranoceros. Levando em consideração os monstros fora da cidade, ele estava confiante de que depois de matar o Leão Fantasma, ele ainda teria forças para lutar contra outro monstro de nível aprendiz. Mais importante ainda, ele não iria mais queimar os monstros completamente até as cinzas. Afinal,
Os monstros estavam cheios de tesouros e podiam ser trocados por dinheiro. Depois de quase 7 dias sem ir à escola, Vincent decidiu voltar. Embora ele não se importasse muito com a escola, ele ainda era aluno de Elise. Então, ele teve que voltar. Quando voltou para a escola, Vincent não viu nenhum dos seus colegas de classe. Quando estava prestes a ligar para Suire para perguntar sobre a situação, viu um calouro correndo até ele com raiva. Vincent o parou e perguntou o que estava acontecendo. Só então ele percebeu que hoje era o torneio de formatura da Elise City Intermediate Show. O objetivo do torneio era fortalecer o domínio dos superpoderes pelos alunos. O motivo pelo qual ele não contou a Vincent foi porque tinha medo de atrapalhar o treinamento dele. Afinal, como ele era a única pessoa superpoderosa classe S em toda a cidade, seu treinamento era a coisa mais importante. Nada mais importava. Seus Intermediate Show sempre foi a escola no Elise City. No entanto, como Elise Show havia despertado uma classe S como Vincent, Zeus era extremamente contra a Elise Intermediate Show. Até agora, a Elise Intermediate Show havia perdido 3 partidas seguidas. Suire estava no palco, e ele estava prestes a perder a próxima. Embora Vincent quisesse ir embora, ele não podia ver outros intimidando sua escola e seus colegas. Ele partiu para a praça da cidade, onde a competição era realizada. Ao mesmo tempo, na arena da praça da cidade. Porra! Suire circulou no ar impacientemente. No entanto, ele não conseguiu pousar. Isso porque as regras da competição proibiam o uso de armas. Isso tornava inútil, pois ele era completamente incapaz de atacar. Seu oponente era uma pessoa superpoderosa que havia despertado um superpoder elemental de classe B que podia controlar o Mago da Terra. Seu ataque e defesa eram insanamente fortes. Embora seu nível fosse maior que o do oponente, ele estava em desvantagem. Então, essa é a Elise Intermediate Show que despertou uma superpotência classe S. É apenas mediana. Os alunos da escola intermediária Zeus o ridicularizaram em tom ácido. O professor ficou de lado com um sorriso no rosto. Ele não tinha intenção de pará-los. Zeus sempre foi a escola número 1 em Elise City. No entanto, eles não tinham uma pessoa superpoderosa da classe S por outro lado. Havia Vincent do lado de Elise. Seus corações estavam cheios de ciúmes. No entanto, eles sabiam que não podiam mudar as circunstâncias. Em vez disso, tudo o que podiam fazer era matar o espírito de Elise. Do lado de Elise, os rostos dos professores e alunos estavam pálidos. Embora tenham perdido no passado, não perderam tão miseravelmente. Das 3 partidas, eles venceriam pelo menos uma. Em vez disso, eles perderam todas as 3 partidas. Este foi o pior resultado de Elise. Bruce, você tem que lidar com os fracos de forma limpa. Eles não são dignos de respeito. A pessoa mais forte em Zeus, Aaron, tinha uma expressão indiferente. No palco, Bruce riu, mas não falou. O ritmo de seu ataque a Suire ficou mais rápido. Isso aumentou a pressão sobre Suire e o consumo de energia ficou ainda mais rápido. Não aguento mais. O poder no corpo de Suire havia se esgotado. As asas em suas costas desapareceram lentamente, e ele caiu direto no chão. Pare. Antes que George pudesse terminar suas palavras, uma figura já havia saído correndo. Seus movimentos eram extremamente rápidos. É o Vincent. Aqueles com bons olhos reconheceram a figura e gritaram surpresos. Vincent pulou e pegou Suire, que estava caindo. Ao mesmo tempo, ele levantou a mão e disparou uma flecha de fogo do inferno em Bruce. Bruce sentiu o poder aterrorizante da flecha de Vincent e rapidamente preparou sua defesa. 5 camadas de paredes de terra foram penetradas com um único golpe. Estrondo. Bruce foi mandado voando. Ele nem teve a chance de gritar. Antes mesmo de pousar, ele desmaiou. Você está certo. Os fracos realmente não precisam de respeito. Todos ouviram a voz calma e tranquila de Vincent. Starting with 3S Class. Capítulo 10. Todos na Cells Midley Shoal sentiam como se uma enorme montanha estivesse pressionando suas cabeças. Embora desprezassem os alunos de Elise, eles ainda tinham muito medo de um aluno da classe S como Vincent. Essa é uma pessoa superpoderosa de classe S. Que aura poderosa! É como se ele estivesse de frente para os professores. Os alunos da escola intermediária Cells sussurravam entre si,
Suas palavras cheias de admiração pelos fortes. Os alunos dos professores contraíram. Com a visão que tinham, como eles não sabiam que Vincent já tinha visto sangue antes. A aura ao redor dele era fundamentalmente diferente daqueles que acabaram de começar a treinar. Vincent é dominador. Ensine-lhes uma boa lição. Quando Vincent chegou, a aura inicialmente desanimada da Elise Midley Shoal foi instantaneamente revitalizada. Semelhante a uma faísca caindo em madeira seca, ela imediatamente se inflamou e se transformou em um grande incêndio. Quando Sawyer viu Vincent, ele deu um suspiro de alívio. Afinal, ele viu pessoalmente Vincent matar um monstro de nível iniciante com um único golpe. Ele estava muito confiante na força de Vincent. Vincent, você está aqui. Vincent assentiu, deu um tapinha no ombro de Sawyer e se virou para olhar para Aaron. Qual o seu nome? Aaron. O corpo de Aaron tremeu e ele respondeu inconscientemente. Ele então reagiu imediatamente, revelando um rosto cheio de humilhação e raiva. Porque ele lhe disse seu nome. Professor George, eu vou em seguida. Vincent não prestou atenção à raiva de Aaron. Seu olhar se voltou para George, e disse confiantemente, sem problemas. George ficou feliz em deixar Vincent subir no palco. Então ele concordou. Vincent olhou para Aaron novamente e depois olhou para os alunos de Céus. Vocês vão subir juntos. Seu tom era indiferente e sua expressão era calma. Era como se fosse apenas uma saudação casual. No entanto, sua aparição trouxe raiva a todos os alunos de Céus. Muito arrogante. Aaron, dê uma boa lição a esse cara arrogante. E daí se ele é um classe S? Não acredito que ele seja mais forte que Aaron. Aaron é alguém que está prestes a se tornar um usuário de superpoderes de nível iniciante. Embora estivessem muito irritados, os alunos de Zeus não ficaram cegos por sua raiva. Eles sabiam muito bem a distância entre eles e Vincent. No entanto, Aaron era diferente. Ele era a pessoa mais forte na Cells Intermediate Shoal. Eles acreditavam firmemente que Aaron poderia derrotar Vincent, mesmo que Vincent fosse um classe S. Vincent não disse nada. Ele apenas esperou em silêncio. Não era que ele estivesse sendo pretensioso. Era que esse grupo de pessoas não o incomodava nem um pouco. Seja em termos de temperamento ou força, eles eram considerados inferiores. Claro, sua aparência atual também tinha a intenção de tornar a escola Elise famosa. Afinal, era sua alma mater. Eles cuidaram muito dele. Se isso pudesse ajudar a escola a melhorar, ele obviamente estaria disposto a ajudar. O rosto de Aaron estava pálido. Para ele, Vincent o estava ignorando completamente. Como alguém poderoso, ele naturalmente não poderia tolerar tal desrespeito. Bom, Aaron disse e revelou um sorriso cruel. Vincent, vou fazer você pagar por tudo que fez. Antes mesmo de terminar de falar, toda a sua pessoa era como um deus flutuando no ar. Suas roupas tremulavam ao vento, e uma luz verde piscava em seu corpo de vez em quando, a uma distância de 30 centímetros. Habilidade elemental de classe A, lâmina de vento. Vincent, prepare-se para receber a ira de uma potência. Aaron gritou em voz baixa e acenou com a mão para Vincent. Uau! Uma lâmina de vento verde voou em direção a Vincent. Era tão rápido que era 3 vezes mais rápido que o lobo demoníaco da chama escarlate. Os professores e alunos de Céus tinham sorrisos confiantes. O cultivo de Aaron era alto, e seu superpoder era o segundo elemento vento mais rápido entre os elementos. Mesmo que Vincent fosse um usuário de superpoderes da classe S, a vitória estava ao seu alcance. Aaron, tenha cuidado. Não machuque Vincent. O professor Turney da escola Zeus disse com um sorriso. Não se preocupe, professor Turney. Eu não vou machucar Vincent. Aaron parecia ter a vitória em suas mãos. Aaron é poderoso. É isso mesmo. Dê uma boa lição a esse sujeito arrogante. Os alunos da escola Zeus gritaram animadamente. Vincent apenas olhou para a lâmina de vento que se aproximava cada vez mais com uma expressão indiferente. Vincent, mostre seu Elfire, ou você não terá chance. Aaron riu arrogantemente. Vincent olhou para ele como se estivesse olhando para um idiota. Coincidentemente, a pá de vento estava a 2 centímetros de distância de Vincent. Uau! A lâmina de vento parecia ter atingido algo e se espalhado, desaparecendo. Os gritos dos alunos de Céus chegaram a um fim abrupto. O sorriso do professor Turney congelou em seu rosto.
O rosto de Aaron estava cheio de descrença. Os professores e alunos da Elise Shoal também tinham expressões confusas em seus rostos. Eles não tinham ideia do que tinha acontecido. Essa é sua força. Só isso. Vincent balançou a cabeça em decepção. Na realidade, ele apenas havia puxado o fogo do inferno em inúmeras linhas invisíveis e as colocado na sua frente. A lâmina de Aaron colidiu com o Elfire e foi imediatamente partida ao meio. Finalmente, desapareceu. Entretanto, de uma perspectiva externa, era como se a lâmina de Aaron tivesse desaparecido bem na frente de Vincent. Isto é impossível. Aaron gritou incrédulo. Ele conhecia muito bem sua própria força e superpoder, até mesmo a liga mais dura teria sido cortada facilmente. Era simplesmente impossível que tal situação ocorresse. Nada é impossível. Seus olhos só veem Elicite, e os meus, o mar de estrelas. Seus olhos são muito míopes. Vincent estendeu a mão direita em direção a Aaron e a fechou. Uma grande rede de chamas negras e ardentes de repente prendeu Aaron, e não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia se libertar. Acabou. O professor Turney fechou os olhos em desespero. Nem ele sabia quando Vincent tinha feito algo ao lado de Aaron. A diferença na compreensão que eles tinham dos superpoderes era muito grande. Como esperado de alguém que viu sangue. Elicite se erguerá por causa dele. Turney estava extremamente certo em seu coração. Passaram-se apenas menos de 2 segundos desde o momento em que Vincent fez seu movimento até o fim da batalha. Não foi chocante. Não foi nada de extraordinário. Havia apenas calma e estranheza. Isso mesmo, foi estranho. O ataque de Vincent foi muito estranho. Era claramente uma habilidade elemental extremamente poderosa, mas ele a usou como uma habilidade do tipo controle. Além disso, era o tipo que desaparecia sem deixar rastros. Quem poderia suportar isso? Ninguém entendeu o motivo da lâmina de Aaron desaparecer bem na frente de Vincent. Seria ainda mais confuso para aqueles que nunca tinham visto Elfire antes. Mesmo aqueles que viram Elfire na Elise Intermediate Shoal ficaram perplexos, especialmente Suire. Ele já tinha visto a luta Elfire de Vincent com seus próprios olhos antes. Desta vez foi obviamente diferente da última vez. Os dois eram bons amigos. Eles tinham uma amizade que poderia durar a vida inteira. No entanto, o crescimento de Vincent o fez cerrar os punhos com força. Uma luz brilhou em seus olhos e ele ficou cada vez mais determinado. Não. Eu me recuso a aceitar isso. Aaron ainda estava lutando. Ele ainda tinha muitos movimentos ofensivos poderosos. Ele não podia aceitar uma derrota tão desconcertante. O fogo do inferno queimou seu corpo, deixando marcas para trás. Embora Vincent tivesse o controle da superpotência classe S, os danos causados pelo fogo do inferno foram muito grandes. Nós admitimos a derrota. Embora o professor Turney não pudesse aceitar esse resultado, ele não tinha outra escolha. Não. Professor Turney. Eu não perdi. Aaron rugiu e cuspiu um bocado de sangue. Ele inclinou a cabeça e desmaiou de raiva. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.